vocês. E à noite, quem quiser participar, eu vou disponibilizar os links aqui da, das salas aí virtuais, né, que vai ter as apresentações de banca. Daí, caso alguém queira participar, né, então estão convidados a participar. Então, como atividade aqui da nossa aula de hoje, então a gente tem o envio na lista de exercícios. Então, semana passada eu já coloquei ela aqui para vocês. Então, ó, então a lista está aqui. Onde enviar? A lista deve ser enviada aqui. Então, eu disponibilizei ela antes, mas é até a semana que vem aí que vocês têm de prazo, né, para terminar a lista de exercícios. Então, 2 semanas aí de prazo, né, para vocês fazerem esses exercícios aí. Também pode ser feita em dupla. Eu coloquei na descrição aqui que vocês devem, né, por mais que seja feita em dupla, né, os dois integrantes da dupla, eles devem aí enviar, né, o arquivo, né, por mais que seja o mesmo arquivo, deve ser enviado pelos dois, tá? Então aqui também os slides da nossa aula que a gente vai usar hoje. E é isto aí. Professor, Oi. só uma pequena dúvida, eu fui consultar aqui nos materiais, não está aberto o 6P. Hoje vai ser cobrado 6P ou só Não, teoria? hoje não. Só a lista de exercícios. Tá bom, então, obrigado. Bom, então, na nossa última aula, pessoal, a gente começou a ir o conteúdo de torção. Então, vimos lá que o torção é quando, né, o esforço mecânico tende a rotacionar o elemento, né, em torno do seu eixo longitudinal. Lembrando que o eixo longitudinal, né, seria aquele, né, em elementos aí que apresentam uma dimensão bem maior do que a outra, né? Então seria o eixo que corta essa dimensão que é mais comprida, né? Então seria nesse caso aqui, né, o eixo que passa por aqui. Então torção aplicada nesse eixo promove uma rotação em torno deste eixo longitudinal. Então esse seria o nosso eixo longitudinal. Então vimos lá que a gente vai tratar a respeito das tensões e deformações, né? Vimos quais eram as principais variáveis, né, consideradas matematicamente aí na parte de torção, né, que seria lá o ângulo de torção, o torque, o comprimento. Vimos também as diferenças, né, entre as deformações sofridas por uma barra de seção circular e uma barra de seção não circular, né? Seja ela lá um trapézio, um retângulo, um quadrado. Então, sempre que a barra, né, ela não é circular, ou seja, ela apresenta arestas, né, ela vai apresentar essa forma de deformação aqui, né, das suas seções ao longo do comprimento. Então, a grande vantagem de se utilizar uma seção circular é justamente você manter todas as seções planas e indeformadas, né? Vimos lá o equacionamento, então, para a deformação de cisalhamento, então, que é o gama. Nessas equações aqui, então, quando ela traz o ρ é uma distância, né, ao longo aqui do diâmetro ou do raio. Então, ρ, uma distância ao longo aqui do raio. Quando ρ é igual ao raio, né, então a gente chama de ρ igual a c. Então, quando ρ igual a c, a gente tem a situação da deformação de cisalhamento máxima. Então, nesse caso aqui, a gente estaria trabalhando com essa situação aqui, ó. Então, temos
ρho igual a C, né? Então a gente estaria nessa posição aqui, e pela distribuição de tensões ao longo da seção transversal ali de uma barra de seção circular, né? Então a gente teria que a tensão seria a máxima lá quando o nosso ρ, né, seria a distância ao longo do raio, é igual ao raio, né, é igual ao C. Então, lembrando lá que nas equações aqui a gente chama de o raio, né, seria o C, né? Então, sempre que tiver o C na equação, a gente está se referindo aí ao raio. Aí vimos lá também a lei de Hooke, né, aplicada para cesariamento, né? Então surge lá o termo que é o módulo de elasticidade transversal. Está aqui escrito o nome dele para vocês não esquecerem. Então, esse módulo de cesariamento transversal, ele seria o análogo lá ao módulo de elasticidade que a gente viu lá quando a gente estava vendo a parte de tensões normais, né? Então, módulo de elasticidade transversal seria o análogo, né, ao módulo de elasticidade quando analisado aqui em torção. Tá. Então, vimos como calcular também a tensão de cesariamento, né, em um ponto qualquer ao longo do comprimento, ao longo aqui da distância, né, esse comprimento aqui ao longo do raio, né, então seria o ρ, e para a tensão de cesariamento máximo, então a gente substitui, né, o ρ pelo C. Então, novamente, quando a gente substitui o C, estamos aqui trabalhando novamente com a tensão de cesariamento máximo. Então, tanto a tensão quanto a deformação, elas são máximas no raio externo aqui, no raio maior, ou seja, né? Então, se a gente estiver trabalhando com uma seção que não é vazada, né, uma seção maciça, a gente sempre vai ter, né, somente um raio. Quando a gente tem uma seção que é vazada, então a gente trabalha com dois raios. Então, quando a gente se refere à tensão ou à deformação mínima, a gente estaria se referindo ao C1. Quando a gente se refere à tensão ou deformação máxima, a gente estaria associando aqui com o valor de C2. Vimos também lá a respeito do ângulo de torção, né? Então esse ângulo de torção ele é encontrado aqui na seção transversal, né? No quarto de seção transversal, imaginando lá que a gente tinha feito uma marcação C, né? E após a aplicação do torque, essa mesma marcação foi deslocada para uma outra posição. Então, a diferença, né, o ângulo entre essas duas linhas aqui, então seria lá o nosso ângulo de deformação, né, por torção aí. Aí a gente resolveu alguns exercícios, ficaram alguns para vocês resolverem. A gente viu também a parte aqui das deformações, né, dentro do regime elástico. Então, a gente viu lá para uma seção que varia, né, ao longo do comprimento, então trabalhamos lá com a forma de integração. Quando a seção, né, apresenta variações, né, que são determinadas, né, como nesse caso aqui, né, variou de uma seção com raio 1 para uma seção com raio 2. Então, o ângulo de torção ele é dado aí pelo somatório dos ângulos, né, de cada uma dessas regiões. Então, é bem similar ao que a gente fazia lá com a parte de deformação de barras, né, sujeitas aos esforços aí normais, né? Então, aqui a gente tem torção, então a ideia por trás é a mesma coisa. Então, a gente meio divide, né, cada uma dessas regiões, né, analisando, né, o comprimento, analisando o torque que está sendo aplicado, o momento polar de inércia lá. Então, lembrando que o J é o momento polar de inércia, o G é o nosso módulo de elasticidade transversal. Então, podem ser materiais diferentes ou apenas seções diferentes, né? E a gente vai utilizar esta equação aqui. Então, quando não é possível de aplicar essa aqui, a gente usa esta equação aqui, que seria na forma de integração, né, aí para
para eixos que apresentam uma seção cônica ou com uma variação aí na forma de uma parábola, alguma coisa nesse sentido aí. Então não é tão comum esse formato aqui, o mais convencional seria algo nesse sentido aqui. Então até a presença lá de uma flange, né? Então, por exemplo, uma flange para acoplamento, né, de um eixo no motor, pode também ser encarada aí como uma variação, né, na seção do eixo e levar a uma aplicação, por exemplo, desse tipo de equação aqui. Aí a gente resolveu esse exercício aqui, que eram dois materiais diferentes, né? Então uma seção que não é uniforme, né? Então você tem que ela é constituída por dois materiais. Então por conta disso a gente utiliza então essa equação aqui, tratando, né, como uma seção não uniforme. Aí eu deixei esse exercício para vocês resolverem também. Então esse exercício estará na nossa atividade da próxima aula. Então, quem quiser adiantar já sabe que esse exercício vai ter lá. Tranquilo até aqui? Beleza, professor. Tranquilo, professor, tranquilo. Viu? Quero saber só uma dica, professor. Nos 4 exercícios lá que você falou que vai ser da avaliação, lá, avaliativo, vai ser um exercício de deformação, um de torque, outro de calcular coeficiente de segurança. Qual que são? Um de cada tópico, mais ou menos? Mais ou menos isso. Dessa parte do coeficiente de segurança, eu acho que eu não coloquei. Se não me engano, não coloquei não. Eu coloquei mais a parte ali de deformação, aí dessa parte de torção que eu não coloquei na lista de exercício, né? Então vou colocar mais exercícios de torção aqui nessa atividade da próxima semana, né? Daí vai entrar aquela primeira aula, que vai até ali essa parte aqui, né? De deformação aqui, por torção. E daí o que a gente vai ver hoje, né, que seria os eixos estaticamente determinados e o projeto de eixos de transmissão de potência. Vai ser mais ou menos isso aí. Ok, professor. Nada difícil, não. Professor, eu tenho uma dúvida só, se você quiser falar, fala, se não precisar também não fala. É sobre um exercício, não é aquela mensagem que eu te mandei, é sobre outro. Tem duas forças no sentido lá, eu acho que se não me engano é o exercício 2. É um engaste, é um pilar lá, é latão e aço. Com certeza vai ter uma força de reação também, porque o engaste vai ter uma força de reação em C, ABC. Para fazer o somatório de deformação, eu tenho que achar uma reação em C também, não é isso? Eu não considero só as duas forças. Esse aqui? Não, lá dos exercícios já mesmo, lá dos 6 exercícios, o número 2. Da lista de exercícios. Isso. Tem que dar uma olhada. Não vou lembrar de cabeça. Me manda uma foto ali, depois eu vejo. Depois da aula. Porque se for colocar a equação de somatório lá de deformação, fica sem força nenhuma lá naquele ponto, daí fica zerado, vai dar zerado. Eu tenho que colocar a reação de apoio e vai estar naquele gasto, né? Porque tem que ser igual a zero, né? Ok, professor, só isso. Vamos achar aqui. Para determinar o coeficiente de segurança, né? A carga que está aplicada é aquela de 180 kN, é isso aí? Não é isso aí? É o número 2, professor. Lá o número 1 foi tranquilo.
Uhum. É o número 2, aquele pilar lá que tem lá é o 30 kN e o 40 kN lá, se não me engano, no aço. Daí entre A e B. E daí entre B e C não tem nada, nenhuma força ali. Daí na hora de achar a deformação ali, você precisa de uma deformação e uma força, né? Entre B e C. Esse aqui. O 2, professor, o número 2. Mas. Não. Esse aqui. Esse também não. Ué. É que duas barras cilíndricas sólidas são unidas em B, submetidas à carga, conforme mostra a figura A. Essa é a lista que você colocou pra gente, eu tô com eu baixei uma lista diferente lá no... Ué, será que eu coloquei diferente? Eu tô com uma lista diferente que eu baixei lá do campus. Qual que é o número desse ali? O número 1 é aquele lá do coeficiente de segurança, que é 3,35. Esse exercício é, professor. Essa lista que eu tô, esse número 2. Eu interpretei que tem uma reação de apoio em C ali, não tem? Uma força P de B a C. Qual a força que eu uso de B a C? Essa é a somatória das duas? Aqui você vai dividir uma seção de A até B, certo? Aí nessa primeira seção a força vai ser essa aqui. Aí vai dividir uma seção de B até C. Aí a força vai ser essa daqui mais essa daqui. Mas você tem os comprimentos, tem... Essa que era a dúvida só, professor. Eu achei que teria que colocar uma reação ali em C, então não precisa. Não, isso aqui não. Ok, obrigado então. Beleza. Então lá. Eixos estaticamente determinados. Então, a analogia que a gente faz é a mesma. Né? Então, sempre que existirem mais apoios do que o necessário, né, seja uma estrutura submetida ao tipo de carga que for, né? Então, quando a gente tem mais apoios do que os necessários para manter o equilíbrio, a estrutura vai ser estaticamente determinada, porque não conseguimos calcular as reações de apoio, né, com a aplicação aí somente das equações da estática. Então, sempre que a gente tem esse tipo de eixo, esse tipo de barra, esse tipo de estrutura, a gente deve complementar, né, aí a aplicação das equações da estática com relações que envolvem deformação. Então, exemplo mais fácil de entender aqui. Então, temos um eixo, né? Esse eixo está submetido a um esforço de torção, então temos um torque aqui aplicado nele. Esse torque ele promove uma rotação em torno do eixo longitudinal dessa peça aqui. Então está promovendo, né, uma tendência de rotação em torno desse eixo longitudinal da nossa peça. Então, a gente analisando aqui a posição, né, desse eixo, podemos concluir que ele está engastado na posição A e também engastado aqui na posição B. Então ele é fixo nessas duas posições aí. Por conta disso, ele vai ter então uma reação para cá, né? E aqui também, né, nesse apoio B, ele vai ter uma reação nesse sentido aqui.
Então, se a gente aplicasse lá as equações da estática, a gente só conseguiria determinar, né, se fosse uma dessas reações, né? Então, se a gente não tivesse um desses apoios, por exemplo, se a gente tirasse o apoio B. Então, uma das formas de resolver esse exercício é justamente ir lá com o método da superposição que a gente já viu. Então, a gente desconsidera um dos apoios, né, e faz a resolução imaginando que o eixo, né, está livre em B, e no final a gente considera então que existe aqui uma carga sendo aplicada em B, né, que seria a carga da reação de apoio no ponto B. A outra forma de resolver é justamente considerando as deformações, ou seja, a gente vai analisar o exercício, né, e vai considerar as deformações para encontrar os valores desses torques aqui em A e B. Então, vamos encontrar os torques em A e B. Então, vamos ler primeiro o nosso exercício lá. Então, um eixo circular AB consiste de um cilindro de aço de 240 milímetros de comprimento. Então, aqui as medidas. 22 milímetros de diâmetro. Então, diâmetro da peça a gente já tem. No qual foi feito um furo de 120 milímetros de profundidade e 16 milímetros de diâmetro. Então, essa seção aqui, né, esse vazado aqui tem um diâmetro interno igual a 16 milímetros. Eu vou mudar a câmera ali que eu já vou anotando, que senão tem que voltar para anotar. Eixos praticamente determinados. Então, exemplo, esse está com 2. Vamos colocar aqui as informações. Bom, vamos colocar os comprimentos primeiro. L1 igual a L2 é igual a 120 milímetros, que é igual a 120 vezes 10 a menos 3 metros. Então, a gente precisa do L, vai precisar do valor do J, né? Então, precisamos calcular o J1 e o J2. O valor dos raios ali. Então, vamos chamar de C1. Então, C1 seria a parte de A até o ponto. Eu vou chamar aqui, ó, vou anotar ali no desenho. Vou fazer um corte aqui. Vamos chamar essa região aqui de 1 e essa região aqui de 2. Então, o nosso diâmetro 1 é igual, então, diâmetro 1 sobre 2 é igual a 22 milímetros dividido por 2, 11 milímetros. É igual a 11 vezes 10 a menos 3 metros. Aí o nosso C2, ele vai ser igual a 16 16 divididos por 2 igual a 8 milímetros igual a 8 vezes 10 a menos 3 metros. E mais, vamos calcular os valores de J. Então,
Ok. Cálculo dos momentos de inércia. Então, J1 é uma seção que ela é maciça, né? Então, a gente usa aquela π C a quarta sobre 2. Então, C1, né? Então, π vezes 11 vezes 10 a menos 3 a quarta, dividido por 2. Isso aqui deve dar 120 vezes 10 a menos 3 metros a quarta. Aí o J2, ele é um eixo vazado lá, então usa aquela equação lá, π sobre 2, que multiplica C2 a quarta menos C1 a quarta. Opa, é o contrário, C1 menos C2. Então aqui vai ser π sobre 2, que multiplica 0,011 a quarta menos 0,008 a quarta. Isso daqui vai dar 1,66 vezes 10 a menos 8 metros a quarta. Ó, até aqui a gente só colocou as informações aí que a gente vai precisar, né? Mas não colocamos nada ainda a respeito das considerações, né? Considerando ali a geometria do exercício. Então, vou colocar uma observação aqui. Considerando o posicionamento do eixo podemos afirmar que, então, se a gente tem, né, dois apoios aqui, um em A e um em B, esses dois apoios eles vão ter reações, né, um torque A e um torque B. Então, observando lá, então aqui as reações, né, torque A, torque B, aqui o torque aplicado. Então, para que esse eixo, né, ele seja dito lá em equilíbrio, então a gente pode dizer o quê? Que o torque A, né, mais o valor do torque B, ele deve ser igual a esse torque aplicado no ponto C, que seria 120. Então, quanto ao torque. Professor, tá me ouvindo? Tô. Tá. O cálculo do J1 aqui no meu deu um valor diferente. Não deu 120. O J1. É. Quanto que deu no teu? Deu 2,2998 vezes 10 a menos 8. 2, será que você não esqueceu de dividir pelo 2? Eu dividi pelo 2. Já demos aqui. Deixa eu só terminar aqui igual 120. Onze, 10, 3. Isto elevado. Quarta. Dividido por 2. Esse aqui. Vamos negar.
Tá certo? Eu que copiei errado aqui na minha folha. 2,29 vezes 10 menos 8. Tá certo você. Parabéns, Luiz. Pelo menos alguém está tentando fazer as continhas aí. É isso mesmo. Eu copiei da linha errada aqui da minha resolução. Tá, então, ó, eu copiei a linha que estava o 120 lá. Copiei de volta aqui. Tá. Então, continuando aqui com as nossas observações. Primeira observação. Então, quanto ao torque, né? Então, torque aplicado em A mais o torque aplicado no apoio B, ele deve ser igual àquele torque, né, aplicado no ponto C, né, para que a estrutura esteja em equilíbrio. Tá. Além disso, então, a gente pode, né, considerando aqui o ângulo de torção, né, então, aqui, ó, devido aos engastes em A e B, o ângulo de torção do eixo, né? Do eixo deverá ser 2 pontos. Então aqui o ângulo de torção, né, do nosso eixo, ele vai ser igual ao ângulo de torção daquela região 1 que a gente chamou ali, que seria de A até C, pelo desenho, menos aqui o ângulo de torção 2, então seria a torção ali entre C e B, ou mais aqui, que na verdade esse aqui teria que dar um valor negativo. Então, isso daqui tem que ser igual a zero. Por quê? Então, olhando lá o nosso eixo, ó, se ele está, né, preso nessa posição A, e se ele está preso nessa posição B, então o ângulo de torção do eixo como um todo, né, então deste eixo de A até B, ele deve ser igual a zero, né, porque você não vai ter, digamos assim, uma rotação do eixo efetivamente, uma vez que ele está, né, fixo entre esses dois apoios aqui. Então, nessa situação aqui, o ângulo de torção a gente pode escrever, né, como consideramos aqui. Tá. Então, agora a gente vai substituir essa equação do ângulo de torção, aplicando aqui essa notação que a gente usou, né, de 1 e 2 ali, e do torque A e torque B. Então, aqui para o 1 vai ficar torque A vezes o L1 divididos pelo J1 vezes o G, que é o módulo lá de elasticidade transversal, menos aí o torque em B vezes o LB divididos pelo J2 multiplicado pelo G. Beleza. Então, temos esses valores aí. Vamos colocar primeiro, considerando aqui, então, a gente tem esta equação aqui. Então, tudo isso aqui igual a zero. Bom, partindo desta equação aqui, ó,
a gente vai isolar, então, uma das duas variáveis. Então, vamos isolar o TB. Então, vou passar ele para cá. Então, todo esse termo para cá vai passar para cá positivo. E a gente vai isolar, então, o valor de TB. Então, vai ficar TB vezes o LB sobre J2 vezes o G é igual ao TA vezes o L. Aqui não é LB, né? É L2 que a gente chamou. Então é L1 divididos por J1 vezes o G. Então aqui só arrume lá no de vocês que aqui é o 2. Ó, lá no começo a gente escreveu que o L1 era igual ao L2, que era igual aos 120 milímetros. Então, olhando aqui a nossa equação que a gente chegou, então o que a gente pode considerar? O L1 e o L2 aqui, a gente pode simplificar. Então, poderíamos simplificar esses valores aqui. O G é um valor que a gente não tem, não foi passado no enunciado. Mas a gente pode cortar também. Então aqui ficou uma equação bem simplificada, então. Aí a gente vai passar o J2 para cá, multiplicando. Então, TB igual ao TA vezes o J2 divididos por J1, e é isso aí. Então, TA passa para lá. Isso aí. Então, aqui a gente tem todos esses valores aqui, né? Obviamente não conhecemos o valor do TA, né? Mas vai ficar uma relação de TB em função do TA. Então, vamos substituir aqui os valores. Então, o J2 então, vai 1,66 vezes 10 a menos 8, que multiplica o nosso TA, que é desconhecido, divididos pelo nosso valor lá do J1, que é 2,29 vezes 10 a menos 8. Fazendo essa continha aqui, vocês devem encontrar lá o valor de 0,720 vezes TA. Então, chegando nesse ponto aqui, pessoal, ó, a gente tem aqui em cima uma equação, né? Então, TA mais TB igual a 120. Então, esta equação eu vou colocar aqui uma numeração 1. E aqui a gente chegou a uma outra equação, né, de TB em função de TA. Essa daqui eu vou chamar de 2. Então agora o problema se resume a um sistema, né, com duas equações e duas incógnitas, né? Então a gente consegue resolver isso aí tranquilamente. Então, continuando aqui. Então, substituindo 2 em 1, a gente vai chegar a isso aqui, ó. Então, TA mais 0,732 TA igual a 120. Vocês sabem resolver isso aqui, né? Vou contar para vocês que teve uma turma que o pessoal chegou nessa parte do exercício. Aí eu falei que era para eles terminarem, porque era muito fácil. E nenhum, viu que vocês não estão mentindo, que nenhum conseguiu fazer essa continha aqui, né?
Não decepcione lá. 1 mais 0,72 vai dar 1,72. Passa ele dividindo para cá. Então vai ficar 120 divididos por 1,72, que deve dar um valor de 69,77 Newton vezes metro. Então esse seria então o nosso primeiro resultado do exercício, o valor do torque aplicado pelo apoio A. Agora o que a gente faz? Então encontramos o valor do TA. Eu posso voltar aqui na equação, na própria equação 1, né, e substituir esse valor de 69,77, ou então eu posso ir aqui na equação 2 e substituir também o valor de 69,77 e encontrar aqui, né, o valor do nosso TB. Fazendo essa continha aqui, né, vou escrever aqui, substituindo o valor de TA em, vou colocar assim, 1 ou 2. Que tanto faz aonde for substituído, ele vai dar o mesmo valor. Né? A gente volta, substitui lá, né, e encontra o valor de TB, que vai ser igual a 50,23 Newton vezes metro. Então esse daqui seria o nosso valor, né, resultado aí da reação aplicada pelo apoio B. Bom, se a gente somar esse valor aqui e esse valor aqui, obrigatoriamente tem que dar o 120 lá do começo, né? Então, se vocês fizerem uma continha aqui, bem facinho, ó, então 3, 10, sobe 1, 10, né, 8, 120. Vai dar 120 bem certinho. Então, mostrando que está certa a aplicação que a gente fez aí desse método para resolver um problema, né, estaticamente determinado, fazendo considerações a respeito da deformação sofrida por esse componente, né? Nesse caso é um eixo sujeito aí a um torque. Conseguiram entender? Alguma dúvida? Tranquilo? Tá. Então, esse exercício aqui, como eu falei para vocês, então, uma forma de resolver é essa que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Outra forma da gente resolver esse exercício, então, seria aqui, aplicando lá o método da superposição, né, onde a gente iria, né, desconsiderar um dos apoios, né, então, lembrando lá que a gente considera que uma das reações é redundante, né? Aí faz a resolução sem considerar essa reação aqui, por exemplo, em B, e no final a gente considera então ela que, digamos assim, faria uma consideração similar àquela que o TA mais o TB teria que dar igual a 120 Newton vezes metro, né? Que seria o valor ali do torque aplicado. Então, são duas formas diferentes e as duas servem para resolver essa forma de exercício aí. Pessoal, nenhuma dúvida? Muito fácil? Beleza. Então, dessa parte aqui, dos eixos estaticamente indeterminados, o que vai cair na atividade de vocês vai ser esse daqui, ó. Vocês vão ter esse exercício aqui. Não, esse não é o estaticamente indeterminado, esse aqui, ó. Então, esse daqui que vai ser o que vai cair na atividade lá de vocês. Então, aqui eu coloquei
mais alguns exercícios, né? Esse aqui dá Professor, Oi. tá me ouvindo? Tudo bem? Tudo bem. Tipo, o que eu assimilei, assim, o de estaticamente determinado é quando você pega digamos assim, preso, pega o componente preso, né? Ele tá das reações dos dois lados, né? Tem mais reações. Isso. É isso. Ou ele tem tipo, uma região central feita de uma peça e, como aqui, ó, tá vendo? Você tem uma região que é feita de de um determinado material e uma outra região feita com um material diferente. Então, dois materiais, cada um vai reagir de uma forma. Então, você tem uma reação nesse material aqui central e uma nesse material aqui desse tubo aqui. E sempre parte da equação da deformação, tanto lá para a deformação lá quanto para o torque, que sempre parte daquela, né? Que é o torque vezes o comprimento, daí o módulo elástico longitudinal lá vezes a área. É isso, sempre parte daquele conceito. Se for daquela parte de cargas normais, né, aplicadas, daí é essa equação que você falou aí. Se for da parte de torção, é essa equação aqui. Que daí considera a deformação sofrida por torção, ela é considerada em função desse ângulo de torção. Ah, sim, eu entendi, professor. Daquela parte lá eu só confundi o J aí, que é o momento de inércia polar aí, né? Então, mas basicamente é isso. Quando você tem os componentes diferentes ou quando você está preso, daí tem muitas incógnitas, daí você parte basicamente dessa equação da deformação, é isso? Tem que analisar e daí ver como que se dá a deformação, né? E daí você vai conseguir resolver o exercício, né? Você veja, esse aqui, né? Os apoios, né? Eles estão posicionados de forma que a deformação ela deve ser igual a zero, né? Então, se tem dois apoios fixos, né, não vai ter deformação nenhuma. Então, tem que analisar o exercício e verificar isso daí. Ou tem alguns exercícios que ele dá uma folga, né? Então, tipo, daí fica um pouco mais difícil de resolver. Mas os que eu vou cobrar vai ser mais ou menos essas duas situações. Ou dois materiais que compõem, né, um eixo ou uma barra, ou então você tem ele engastado, né, nas duas extremidades, como nesse exemplo aqui. Mas existem outras situações onde você pode encontrar, né, eixos estaticamente indeterminados ou componentes estaticamente indeterminados. Ok, professor, viu? Basicamente a diferença que deu um torque A em torque B, porque deu diferença de valor, é por causa do diâmetro dele que é diferente, né? É por causa da seção que é diferente, né? Uma é maciça e a outra ela é vazada, né? Não é que esse eixo de C até B ele seja com uma espessura ou um diâmetro menor, né? Ele é vazado, né? Então, seria essa comparação aqui das seções transversais, né? Então, seria uma seção cheia ali entre A e C, aí de C até B a gente teria uma seção assim. Então, aí o diâmetro interno aqui seria igual lá a 16 milímetros, né? Que ele passa, e o outro igual a 22. Mas essa diferença que deu é em função justamente do momento polar de inércia ali, né? Então você tem um momento polar de inércia diferente e por conta disso, né, o eixo ali ele vai responder de uma forma diferente quando vazado e quando não, né, vazado aí quando ele é maciço. Beleza? Entendi, professor, obrigado. Vamos em frente. Então esse exercício aqui eu vou colocar lá na atividade de vocês. Chegamos aqui à segunda parte da aula de hoje, que seria então o projeto de eixos de transmissão. Então, quando a gente trabalha aí com
por exemplo, motores, né? Você vai aplicar torque em um determinado eixo, né? Então, sempre que a gente encontra uma situação desse tipo, você tem uma determinada potência que você quer transmitir. Então, essa potência, né, ela vai estar relacionada aí com o nosso torque e com a aceleração angular. Só chegar nessa parte. Perdão, velocidade angular. Então aqui o nosso torque ele é dado em Newton por metro e a velocidade angular ela é dada em radianos por segundo. Então a unidade de potência, né, então que surge disso aqui é o watt, né? Então são os Newton vezes metro por segundo ou watt. Então, a velocidade angular ela é dada em função da frequência lá. Então, é 2πf, né? Então, a frequência aqui sendo aplicada em Hz, né? Então, com base nessa equação aqui e nessa daqui, então é substituído o valor, né? O valor não, né? Esse membro aqui, né? No lugar aqui do W, né? Então, W não, do ômega. E a gente encontra então essa segunda equação quando não temos, né, o valor aí da velocidade angular e sim o valor da nossa frequência, né? Então, para não precisar usar duas equações, a gente pode utilizar diretamente essa daqui. Aqui embaixo é só isolando então o valor do torque, né? Então, torque aplicado no eixo, então joga para cá o 2πf, então temos uma equação para calcular o torque também. Em alguns casos, alguns exercícios, né, tem até algumas tabelas que trazem essa relação aí de J sobre C, que sinceramente ela traz algumas tabelas que vão te dar lá o J sobre C do eixo, que vai conseguir transmitir um determinado torque, vai suportar uma determinada tensão em cisalhamento. Então, aqui seria essa relação aqui. Então, essa parte aqui realmente é bem tranquila em si. A única coisa que tem que relembrar um pouco são as transformações de unidades, né? Então, quando a gente trabalha com potência de motor, normalmente ele é dado em HP, né? Então você tem lá, existem outras unidades, né? Mas o mais comum é realmente trabalhar com o horsepower lá. Então eu vou passar aqui só as unidades para vocês, né? E como transformar de um tipo para o outro para a gente começar então os nossos exercícios dessa parte. Bom, o conteúdo em si é bem tranquilo, só uma coisa aí na parte de interpretar o que tem que mudar para que unidade que acaba pegando aí um pouco na hora de fazer os exercícios. Antes de resolver o exercício, eu só vou passar uma parte aqui das transformações de unidades para vocês. Vamos lá. Projeto de eixos de transmissão. Eu gosto de passar sempre
as equações com as unidades nessa parte aqui, para não ter perigo de vocês se confundirem em alguma coisa. Então eu vou passar as equações e as unidades de cada uma dessas variáveis para vocês saberem bem certinho na hora de aplicar então as equações, tá? Se não quiser copiar, achar que lembra de cabeça, por mim tá aí tranquilo. Então, aqui, velocidade, angular, velocidade angular, aqui, torque, em Newton por metro, e aqui a potência em Newton vezes metro por segundo, que também é chamado de watt. Tá. Então, a frequência dada em Hertz também, né, em alguns casos parece dar segundo a menos 1. Então, segundo a menos 1 é a mesma coisa que Hertz. E aqui os principais fatores de conversão. As outras duas equações eu não vou passar, porque não tem nenhuma variável que seja diferente do que vocês já têm visto. Então, as outras duas equações que eu mostrei ali nos slides, aí você já tem como copiar elas no caderno ou em um formulário, alguma coisa assim. Então, então, um RPM é igual a 1 sobre 60 Hz e aqui o 1 HP igual a 746 Newton vezes metro por segundo ou quilonewton vezes milímetro por segundo. Então, sempre os exercícios a gente vai encaixar eles em alguma dessas duas conversões aqui. A exemplo aí do nosso primeiro exercício aí. Nosso primeiro exemplo lá. Vamos ver
lá o nosso exercício. Qual a dimensão do diâmetro do eixo que deverá ser utilizado para o rotor de um motor de 5 HP que opera a 3.600 RPM se a tensão de cisalhamento não deve exceder lá um valor de 60 megapascal no eixo? Então, primeira coisa, unidade em HP, RPM, então a gente tem que transformar isso para Hertz e para Newton vezes metro por segundo para poder aplicar nas equações que a gente tem disponíveis para essa parte aí. Primeira coisa, transformação de unidades. Bom, primeiro para a potência. Então, 5 HP. Vamos multiplicar lá o fator de conversão. Então, 746 Newton vezes metro por segundo equivale a 1 HP. Então, vamos cortar o HP com o HP e vai sobrar a unidade de Newton metro por segundo. Fazendo essa continha aqui, tem lá o valor de 37,30 Newton metro por segundo. Vamos fazer a mesma coisa para a frequência. Então, 3.600 RPMs multiplicado aqui pelo fator de conversão. Então, 1 Hz está para 60 RPM. Então, vamos cortar essas unidades aqui e vai sobrar lá 60 Hz. A primeira parte já foi e a gente já conseguiu calcular. Agora vamos determinar o torque. Então aqui, cálculo do torque. Então torque. Então essa aqui é a equação que eu mostrei ali atrás, onde a gente isolava o valor do torque. Deixa eu só voltar aqui para mostrar para vocês. É essa equação aqui, ó. Então a potência a gente tem, a frequência a gente tem, então só calcular o torque pela aplicação direta da fórmula ali. Então, P sobre 2πr. Então vai ser 37,30 divididos por 2π vezes 60. Então, 3.730, 60 Hz, o 2π constante ali da equação. Agora a gente faz essa continha aqui, então o valor lá de 9,89 Newton vezes metro. Agora determinamos lá, o valor da relação J sobre C. Vemos que J sobre C é igual a T sobre Tau máximo. Então esse valor aqui é professor, o Hertz seria o segundo, por isso que se anula pelo Newton metro por segundo, por isso que o segundo se anula lá já no torque? No torque. Na unidade?
Nas unidades, o hertz seria o segundo, né? Daí seria em cima já, o segundo iria para cima do hertz, daí é Newton metro por segundo. Daí se anula já o hertz aí. Se anula o segundo, daí por isso que fica Newton metro já na potência. Isso, ele vai ficar Newton vezes metro por segundo. Aí o hertz é segundo a menos 1, né? Então estaria embaixo, a gente passa para cima. Aí você vai simplificar ele assim. Não apareceu aqui? Aqui, ó. Mais ou menos isso aqui, ó, que você faz na unidade. Bem isso aí. Bem certinho. Então, o valor do torque a gente já calculou. Só substituir aqui. 9,89. 60 vezes 10 a sexta, né, que é megapascal. Lá o valor que foi passado no enunciado. A gente vai ter um valor de 0,165 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Tá. Só que o que ele perguntou no exercício lá? Ele perguntou qual que deve ser o valor, né, a dimensão do diâmetro. Então, para calcular o diâmetro, a gente vai considerar aqui, ó, o fato dele dizer que é... Deixa eu utilizar no motor. Tá, ó, a gente vai considerar que ele está pedindo para calcular o diâmetro de um eixo de seção sólida, né? Ou seja, de seção que não é vazada, né? Não é um tubo. Então, para um eixo sólido, qual seria o outro termo? Um eixo maciço. Maciço? Será que é assim? Sei lá. Ó, para um eixo maciço, a gente tem que o momento polar de inércia é igual a π sobre 2c a quarta. Bom, se a gente jogar, né, aqui a gente teria tipo c vezes c vezes c vezes c, né? Então a gente teria isso aqui. 1, 2, 3, 4. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um desses c aqui e vou jogar ele para cá, dividindo o j. Então, fazendo isso que eu disse para vocês, então eu vou ter j sobre c igual a π sobre 2, que multiplica c ao cubo. Tranquilo? Entendendo o que eu fiz aqui? Entendendo, né? Então, partindo desta equação aqui, a gente vai então substituir o valor de j sobre c que a gente calculou aqui em cima. Então, essa relação j sobre c aqui serve também para a gente conseguir determinar o valor do diâmetro de um eixo, né? Então, projetar aí qual seria, né, o diâmetro necessário para esse eixo, né? Transmitir lá os 5 HP a 3.600 RPM, considerando, né, que o material teria uma tensão de resistência, né, ao cisalhamento de 60 megapascal aí, trabalhando dentro do regime elástico, né? Então seria alguma coisa relacionada com a tensão de escoamento, isso aqui. Então, partindo do princípio de que a gente vai calcular a dimensão de um eixo maciço, a gente vai isolar então o valor do C nessa equação ali. Então C vai ser igual a J sobre C, que multiplica, ó, o 2 passa multiplicando, o π passa dividindo, tudo isso daqui, então uma raiz cúbica desse valor aqui. Então agora é só substituir, então raiz cúbica de 0,165
10 a menos 6, que multiplica 2 sobre π, fecha a raiz aqui, tá. Como fazer a raiz cúbica na calculadora? Vocês sabem? Bom, se ninguém questionou, é porque vocês sabem. Então, Mostra aí, moça, a calculadora aqui, mostra aí pra gente. Oxe, mas ninguém falou. Você eu acredito que sabe, Antônio. Tem uma segunda função em cima do chapéuzinho, que é essa, segunda função em cima do chapéu? Dá para jogar essa daqui, ó, a raiz cúbica tem uma função, não sei se vocês conseguem ver aí, mas ele tem aqui uma função nessa classe que ele tem, né? Então, ele tem uma função raiz cúbica. Mas a forma que eu ensino que funciona em qualquer calculadora aí científica, né? Então é assim, ó. Vocês vão fazer a continha lá, 0,165, 10 a menos 6, vezes 2, divididos por π. Então, nesse ponto aqui, ó, a gente calculou só o valor que está aqui dentro. Agora, o que a gente vai fazer? Ó? A gente coloca um parênteses e põe um chapeuzinho, outro parênteses, 1 divididos por 3. Então, quando você eleva, né, o que está aqui dentro a 1/3, né, então aqui é o chapeuzinho elevado, né, a 1/3, você está tirando então o valor da raiz. Ó. Então, aqui deu um valor de 4,72 vezes 10 a menos 3 metros. Então, 4,72 vezes 10 a menos 3 metros. Conseguiram entender ali, ó, a forma de fazer? Então, é como se eu calculasse esse valor aqui de dentro e fizesse, né, esse valor aqui, então, vou chamar lá no valor A, e levo ele a 1 dividido por 3. Então, essa continha aqui que faz na calculadora. Daí, qualquer calculadora que vocês tenham, calculadora científica, né, vocês vão conseguir fazer essa continha aqui, independente de existir a função aqui, ó. Ou, né, a gente poderia ter usado somente a função, né, que tem essa calculadora aqui. Então, eu sei que não são todos que tem essa. Então, quem tem a calculadora igual a do professor, pode fazer utilizando essa função que tem aqui em cima do x ao cubo, né? Essa que usa, né, colocando o shift lá. Ou, né, qualquer calculadora consegue fazer a conta fazendo isso aqui, ó. Só que o que não pode esquecer? Não pode esquecer o parênteses, tanto aqui, ó, aqui nessa posição aqui, algumas calculadoras fazem e elas entendem que você quer levar isso aqui a 1/3. Mas nessa posição aqui, se não colocar o parênteses, o que ele vai fazer? Ele vai elevar a 1, então tipo, não vai fazer diferença nenhuma, e no final ele vai dividir por 3. Então, se não colocar o parênteses nessa posição aqui, a conta vai estar completamente errada. Então, quem for fazer, né, algumas calculadoras fazem, né, como essa minha aqui, tem já a raiz cúbica, mas para quem não tem dessa calculadora, deve fazer dessa forma aqui, que dá o mesmo valor. Quando eu faço em aula, sempre, né, eu ensino a fazer dessa maneira aqui, que é a maneira com que todo mundo consegue fazer, né, indiferente aí da calculadora que usa. Beleza? Tá. Só que esse valor aqui, ele é o valor do nosso raio. Então, lembrando que o C é o raio.
No exercício lá, ele pede o diâmetro. Então, eu quero saber o diâmetro. Então, o valor do diâmetro é igual a 2 vezes o valor do raio. Então, 2 vezes esse 4,72 ali. Vai ficar 2 vezes 4,72 vai dar lá 9,44 milímetros. Então esta aqui seria... Isso, professor, eu queria perguntar para você, já é intuitivo já mesmo? Eu estou com a calculadora mesmo que a sua aqui, a calculadora já manda 10 a menos 3 o resultado para intuitivo de milímetro, que você já vai? Porque você já fez o 0,1 a 65, 10 a menos 6. Ou já retorna para a gente, já intuitivo, quase 10 a menos 3, o valor é 10 a menos 3, para dizer que é milímetro? Essa aqui? Não, esse resultado é 9,42, aí o 9,43, 66, 53. E ele retornou 10 a menos 3, né? 10 a menos 3. Só que daí eu coloquei milímetros porque é 10 a menos 6. Né? Sim, né? A maioria dos cálculos que a gente está fazendo já retornou, igual ali vai calcular o módulo elástico, lá já jogam, a calculadora já joga para você já um 10 a nona. Ah, sim. Aqui está jogando um 10 a menos 3, porque está usando milímetros, né? Então, ó. Você lembra lá em física que tinha a chamada notação científica? Então não existe... Positivo. Então a notação científica faz referência àquela forma, né, de a gente colocar, né, nas unidades quando são muito grandes, né, por exemplo, aí 10 a terceira, 10 a sexta, 10 a nona. Né? Então a calculadora científica ela é programada, né, para ser uma calculadora científica, né? Então usando notação científica. Então sempre que possível ela traz já o valor ele nessas unidades aí que são digamos assim de 10 a terceira em 10 a terceira, né? Então ela sempre que possível ela apresenta aí o resultado, né, em 10 a terceira, 10 a sexta, 10 a nona. Então é sempre por causa de ser uma calculadora científica, né? E por isso usar a notação científica na sua programação, hein? Beleza? Pessoal, alguma dúvida no exercício aqui? Tranquilo? Tá. Bom, então dessa parte aqui, eu tenho mais um exercício aqui, mas eu acho que a gente não vai resolver esse exercício aqui. Então vamos deixar ele para colocar lá vou colocar um exercício dessa parte aí na atividade de vocês. Essa outra parte aqui que eu coloquei, na verdade eu não vou abordar com vocês assim os exercícios, mas eu coloquei aqui para vocês terem aí o material que seria, digamos, o restante desse capítulo da parte de torção, né? Então, o capítulo de torção ele não termina nessa parte aqui do projeto de eixos de transmissão, então ele tem mais essa parte aqui de concentração de tensões e também aqui os eixos de seção não circulares, né? Então, são mais dois conteúdos aí que seriam dessa parte de torção. Então, eu vou só abordar eles aí, esses conteúdos por cima, para vocês terem uma ideia do que é, como que funciona, qual que é a aplicação em si. E se algum dia vocês precisarem, né, vocês têm aqui o material para consultar e também, né, obviamente, o livro seria mais adequado aí para uma consulta dessa, digamos, quando vocês precisarem dimensionar um motor, alguma coisa assim,
é mais ideal que seja buscado, né, uma literatura e não somente um resumo aí do conteúdo, que seria os slides. Então, dentro desse conteúdo aqui de concentração de tensões em eixos circulares, a gente demonstra que mediante os cálculos, né, que sempre que um eixo apresenta, né, uma variação de seção, né, ou seja, ele vai apresentar, por exemplo, uma flange aqui, a aplicação mais comum seria, né, quando existe uma flange. Então, nessas posições aqui, ou seja, nessa mudança de seção aqui, você tem um ângulo reto nessa posição aqui. Então, normalmente é um ângulo reto, né, entre a flange aqui, no desenho pelo menos, né. Obviamente que na montagem, né, da estrutura em si, você vai ter, né, um ângulo aqui que vai ser constituído durante a soldagem, né, e isso vai diminuir esse efeito aqui. Então, a análise que a gente faz é justamente para demonstrar, né, a importância de se fazer o adossamento, né, quando você tem variações de seção em um eixo. Então, sempre que existe uma variação de seção, né, então, por exemplo, esta seção, né, sendo variada aqui, a gente vai ter normalmente na transição um determinado raio, né? Então você tem isso em função já de ser normalmente, né, peças que são soldadas, né? E por isso, né, em função aí do processo de soldagem em si, né, a gente tem aqui um determinado raio nessa transição. Isso daqui, ele funciona, né, querendo ou não, como um fator de concentração de tensões. Tem um exercício aqui, que é um dos exercícios do livro lá, que ele tem a resolução no livro mesmo. É um exercício bem interessante que ele mostra que se a gente variar somente esse ângulo aqui, deixando a transição mais leve, né, então aumentando esse raio aqui, então você consegue aumentar a quantidade de potência transmitida pelo eixo, né? Só, né, mudando aqui o ângulo de adossamento. Então, nesse exercício aqui você consegue uma mudança lá se não me engano, é 13%, 13%, aumentando, né, a transmissão de potência só mudando esse raio aqui. Então, sempre que você trabalha com transições, né, de seções dos eixos, né, então está em um eixo com uma seção maior e uma seção menor, esse ângulo, né, formado entre a transição entre as duas seções, ele vai influenciar diretamente aí na quantidade de potência que é transmitida por esse eixo, né? Quanto menor a concentração de tensões, você consegue uma maior transmissão de potência nesse eixo em específico. Quando a gente trabalha aqui já com elementos de seção não circular, então, como eu mostrei para vocês lá no começo, então você tem um certo empenamento, né, ao longo das seções. Em função disso, a seção ela não é uniforme quando o eixo ele sofre torção. Então, as equações elas partem de, né, um equacionamento completamente diferente desse que a gente viu, né? Então, tem lá as seções A, B aqui, ó, mostradas aqui. Então, elas podem ser iguais, né, para uma seção quadrada, por exemplo. E aí sempre a gente vai precisar desses fatores aqui, o C1, né? O C1 e o C2, que são usados para fazer o cálculo tanto da tensão quanto do ângulo de torção. Esses valores de C1 e C2, eles são tabelados ali e vão depender justamente da relação de A sobre B. Então a gente faz uma divisão de A sobre B e encontra os valores aqui de C1 e C2 por essa tabela aqui. Então, com base nessa tabela, então, se o valor der um pouco diferente, tem que fazer uma interpolação. Então, nessa tabelinha aqui, a gente, né, se viesse a chegar nessa parte do conteúdo, em alguns exercícios ele dá um valor diferente, então daí tem que fazer a interpolação.
mas não é nada muito difícil não. Mas essa forma aqui de eixos, né, então não é tão comum, realmente nunca vi um eixo que não fosse circular ser utilizado, por exemplo, para transmitir potência de um motor, alguma coisa assim. Então realmente não é uma coisa tão comum de se ver na prática, mas existe como calcular, né, e como dimensionar isso daí da forma adequada, baseado, né, nas propriedades do material que constitui esse eixo, que vai constituir essa seção. Então é possível de ser calculado isso aí também. Beleza. Pessoal, alguma dúvida aí do conteúdo? Então essa parte aqui, pessoal, ó, da parte de concentração de tensões e dos eixos de seção não circular, eu não vou cobrar na prova de vocês. Né? O conteúdo aí que eu tinha programado para passar para vocês, ele encerraria aqui nessa parte do projeto de eixos de transmissão. Tranquilo? Tranquilo, professor? Beleza. Oi, professor. Eu, particularmente, assim, eu gosto muito desse... É um projeto mecânico para basear projeto nessa parte. No projeto integrador, lá no primeiro ano, a gente fez um britador. A gente até fez um teste lá com ensaio de compressão lá com o laboratorista lá. Descobriu lá mais ou menos a tensão média lá de resistência lá do concreto. A gente queria fazer um britador, né? Queria trabalhar acima disso. Mas se soubesse alguma coisa das matérias que a gente está tendo agora, seria muito mais fácil. Você conseguir dimensionar muito, conseguir calcular, né? Igual você mesmo falou aí, dá para calcular diâmetro de eixo, uma coisa que eu não tinha nem noção naquela época. Imagina, você consegue calcular um diâmetro do eixo a partir da potência que você vai usar de trabalho, né? Tensão de escoamento e tal. Mas eu particularmente não gosto muito disso aí. E é a base, né? A base para tudo, qualquer dimensionamento mecânico, projeto mecânico que você vai fazer, né? Um projeto, essa é a base. Assim, a parte de mecânica dos sólidos é uma coisa assim que eu tentei até brigar para eles aumentarem a carga horária, porque, assim, ó, as turmas da grade antiga, né, da grade anterior de vocês, eles tinham tinham só pensar bem para eu não mentir para vocês. Ó, eles tinham mecânica dos sólidos 1, mecânica dos sólidos 2, resistência dos materiais 1 e resistência dos materiais 2. E daí ainda tinha a parte de estática, né? E a parte de dinâmica. Então eles tinham, no total, eram 6 disciplinas semestrais, né? Então eram basicamente 3 anos tendo essa parte daí, né? Se fosse, né, um em sequência do outro. Mas a parte de estática e dinâmica eram juntos no mesmo semestre, e as outras resistências eram em 2 anos. Né? Então tinha, na verdade, 2 anos e meio dessa parte aí. E eles reduziram para somente 2 disciplinas, né? Então eram 6 disciplinas de 60 horas, agora são 2 disciplinas de 80 horas, mas sendo que 20% da carga horária ela é no EAD, né? Que daí, na verdade, vocês não têm aula e fica como sendo esse 6P, na verdade, né? Mas não tem volta. Não tem como passar tudo, ó. Por exemplo, antes eu passava, então começava com a parte de estática, daí estática fechava em treliça, né? Então tinha toda a parte de
decomposição de forças, daí passava por aplicação das equações da estática em uma dimensão, duas dimensões, três dimensões. Aí vai para a parte das reações de apoio, daí tinha toda, né, a parte de reação de apoio em duas dimensões e três dimensões. Aí a gente ia para a parte de treliças, propriedades de figuras geométricas, que entra lá centroide, centro de gravidade, né? Tudo isso é importante também para a parte lá de dinâmica, a parte de vibrações, né? E vocês, eu acho que não tiveram muito disso aí. E a parte daí fechava na parte de momentos de inércia, né? Então, que a gente via lá da onde que sai, como que faz a dedução das equações, né? Então daí essa parte fecharia em estática. Aí depois eu via, né, mais ou menos essa disciplina que a gente teve, daí no segundo semestre a gente teria, no segundo semestre não, né? No semestre depois a gente teria a parte de torção, então que vocês, não de torção não, de flexão, que vocês não tiveram. Aí colunas, né? Parte de tipo colunas estruturais, coisa assim, que entra lá a flambagem, né? Então, como que você dimensiona uma estrutura em flambagem, que também essa parte não vai ter como vocês verem, pelo menos não sei se vai ter alguma outra disciplina para frente para cobrir. E flambagem, torção. Daí tinha a parte aquele círculo de Moore, que eu acho que vocês precisam em uma das matérias do Kevin lá. Tudo isso, na verdade, morreu aí nessa transição entre uma matriz e outra. Aí. Professor, essa quantidade de conteúdo que você passa, por exemplo, hoje foi bastante conteúdo que você passou pra gente aqui. Geralmente você passa em 2 horas de aula, 2 horas e pouco. É a mesma quantidade de conteúdo que você passa durante a aula, que a gente nem chegou a ter aula com você direito, né? Foram umas 2, 3 aulas somente. É a mesma quantidade ou você está conseguindo passar mais agora? Sinceramente, eu consigo passar bem menos, sabe? Ó, eu vou mostrar, eu uso um caderno, né? Quando eu passo a aula, né? Ó, a parte de que vocês tiveram, né? Então, ó, seria que assim, ó, na aula eu consigo resolver bem mais, ó, ele dá tipo isso aqui, ó, no meu caderno. Esse é um caderno de 10 matérias. Ficou meio que um terço aí do caderno, mais ou menos, e assim, sempre os alunos reclamavam que eu passava demais, mas nunca assim deixei de passar todo o conteúdo. Mas para vocês, realmente, o que eu fiz? Eu cortei boa parte dos exercícios, porque eu sempre faço bem mais exercícios. Então, tem aulas assim que eu passo somente a aula inteira fazendo exercício, justamente para tirar dúvida, mostrar como é que faz na calculadora. Então, essa parte aí que acabou ficando muito comprometida, sabe? Em termos de conteúdo, vocês tiveram o que teria mais ou menos em uma disciplina e meia aí dessa de mecânica. Não daria tempo de ver o que tem, né, nem em 2 disciplinas dessa daí, porque é muita coisa para passar, né, ó, ainda o horário de aula de vocês é reduzido, né, então vai até as 9h50, né, antes ia até 10h30. O que acabou ficando menor foi a parte dos exercícios, né? Então não teve como passar a quantidade de exercícios que eu passo normalmente aí para
para vocês, para os alunos, né? Não para a turma de vocês, porque não, infelizmente não deu. Antônio, Gabriel, Gláucia. A Gláucia é a Glauciele? Isso, professor. Beleza. José, Juliano, o Júlio, Kelvin, O professor, Wesley. Oi. só um recadinho aí. A Flávia, ela comentou que ela saiu tarde da fábrica, agora mesmo nós estava trocando a mensagem. Daí ela vai te mandar, eu acho que a evidência do ponto dela, beleza? Beleza. Mas esse aí não tem que mandar para a secretaria, que eles fazem daí depois. Ah, então beleza. Paulo. Rian. Cadê o Rian? Aqui, ó. Rian. Professor. Oi. Esse negócio de falta aí às vezes eu acabo não conseguindo assistir aula porque eu tô trabalhando. Como que faz? Manda a lista de horário para quem? Para você? Para poder justificar essas faltas? É assim, ó. Tem uma data no. Vocês têm um calendário, né? Que eles disponibilizaram aí para vocês. Provavelmente vocês receberam, né? Da parte aí da comunicação da FATEC, né? Nesse calendário tem lá uma data como data para protocolo de atestados e não sei o que de. Deixa eu ver se eu anotei aqui onde que tá. Não anotei aqui no meu calendário. Mas é pelo final desse mês aí que vocês têm que protocolar, né, esses atestados, o comprovante de que você estava trabalhando, alguma coisa assim. Mas tem que protocolar com a secretaria. Aí o professor fecha a nota, fecha o diário, e daí a secretaria tem o controle do sistema lá e eles abonam a falta pela secretaria daí. Tipo, não sou eu que abro de volta aqui a chamada e faço de novo, sabe? Porque, assim, ó, como que funciona esse sistema que a hora que eu coloco aqui as presenças, as faltas, e coloco aqui confirmar, pra mim ele já fecha, sabe? Aí se eu quiser alterar, eu tenho que abrir um pedido com a secretaria para alterar isso aqui. Que daí é só pela secretaria. Entendi. Obrigado. Entendeu? Tranquilo. Então eu acho que eu marquei todo mundo aí. Se alguém achar que eu não marquei aqui, ó, então vá vendo aí. Se eu não chamar alguém é porque eu não marquei, ó. Wesley, Vitor, Rian, Paulo, Pablo, Murilo, Luiz, Kesley, Kelvin, Júlio, Juliano, José, Hermano, Glauciele, Gabriel, Ana e Antônio. Faltou alguém? Não? Beleza. Bom, pessoal, então na aula de hoje seria isso daí. Caso vocês tenham, né, alguma dúvida na semana que vem, eu vou estar, durante o horário de aula, eu estarei em banca. Então a gente marcou bancas aí até as 11 horas. Aí. Claro que eu acho que não vai chegar nesse horário, mas a gente precisou marcar 4 bancas por dia, né, para poder fechar durante a semana aí. Todas elas, então, uma das 7 às 8, uma das 8 às 9, uma das 9 às 10, uma das 10 às 11. Mas o tempo médio, assim, seria em torno de uns 40, 50 minutos aí de cada banca, né? Ainda mais porque nessa modalidade aí vai mais rápido as coisas, né? Normalmente não tem tantos problemas
como a gente tem no presencial, que é slide que não abre, o computador não funciona. Então, aí a gente contorna vários problemas que no presencial a gente tem. Então, na próxima semana, a atividade para vocês, eu vou abrir ela de manhã, vai ficar o dia todo disponível aí. Aí vocês fazem no horário que ficar melhor, né? Quem quiser fazer no horário de aula, tranquilo também. Só que eu adianto que não vou responder mensagem durante o horário da aula por conta de estar em banca. Então, não vou ter como responder vocês. Até às 11 horas, sem chance. E depois das 11 eu vou querer dormir, né? Tem um dó, né? Pessoal, vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram tirar de sei lá, de curiosidade, alguma coisa aí? Não? Só confirmando, professor, 6P hoje não tem, é só a lista de exercícios mesmo. Isso aí. Então, Ok. a lista vai substituir já o 6P, não precisa se preocupar com ele essa semana, só com a lista. Ok, obrigado. Vou indicar um TCC para vocês assistirem aí na próxima semana. Tem na quarta-feira o TCC do Felipe, meu orientado aí da mecânica. Ele fez uma impressora 3D aí, bem legal o trabalho deles, né? Alguém tiver interesse de assistir, e eu vou disponibilizar para vocês então na semana que vem os links das apresentações das bancas, né, caso vocês queiram assistir. Algumas são, né, tem conteúdos aí interessantes, são legais aí, dá para vocês participarem. Algumas nem tanto, né? Então tem um aluno aí que não tem um trabalho tão interessante, mas Ele desenvolveu o projeto, professor, ou só fez na teoria? então ele pegou um frame, né, que é tipo uma estrutura base assim que ele comprou pelo Mercado Livre lá, que é baseada numa outra modelo comercial, né? Ele comprou esse modelo em MDF lá, aí comprou todos os motores, todos, né, o Arduino, ele fez com o Arduino para usar a programação, aí comprou a mesa aquecida, montou toda a parte mecânica. Aí a última vez que ele me mandou, ele estava com problema no software, mas aí nesse domingo, que é realmente o último prazo, ele falou que conseguiu resolver lá, me mandou mais uma vez no domingo, eu já passei umas coisas para ele arrumar, e aparentemente, assim, pelo que ele me passou, ele montou e funciona. Chegou a né, pegar mais ou menos. Claro que tipo, essa parte de impressora 3D assim, se encontra muita coisa na internet, tem vários e vários projetos, vários e vários modelos aí que dá para seguir. Mas ele encontrou, né, pegou a estrutura, né, tipo a base, né, mecânica em si, e com essa base mecânica que ele pegou, aí ele foi comprando os componentes e montando, né? Então é muito difícil também se encontrar uma programação, tem que sempre ajustar alguma coisa. Aí o programa que ele pegou precisava de um sensor de fim de curso, daí ele teve que comprar esse sensor. No final, assim, acabou gastando tipo uns R$2.000 para fazer toda ela, assim. Meio que o preço bem próximo aí de uma já montada em alumínio, assim. Mas pelo prazer de montar, acho que valeu a pena só pela diversão que ele teve. Bem legal o projetinho dele. Beleza, pessoal, então é isso aí. Quem quiser, né, participar das apresentações, eu vou disponibilizar na próxima semana todos os links lá. Vocês deem uma olhada e caso queiram participar, é só entrar na reunião lá, beleza? Uma boa noite a todos e até a próxima semana aí. Boa noite, professor. Obrigado. Até mais.